Há mais de 250 milhões de anos, a Terra viveu um dos momentos mais sombrios de sua história. O planeta, assolado por erupções vulcânicas, mudanças climáticas violentas e um colapso nos ecossistemas, testemunhou a maior extinção em massa de todos os tempos. 90% das formas de vida desapareceram. Era o fim de uma era e o prelúdio de outra ainda mais impressionante. Mas o que restou desse mundo devastado? Que criaturas ousaram sobreviver onde a própria Terra parecia lutar contra si mesma? E como, em meio às cinzas da chamada Grande Morte, emergiu um dos grupos mais fascinantes que já existiu, os dinossauros. A vida, após o cataclismo, parecia frágil. Os dias eram quentes e áridos, as noites geladas e longas. Os desertos se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. E apenas manchas esparsas de vegetação resistiam ao clima hostil. A Terra era um imenso supercontinente, a Pangeia, um mundo unido por terra firme, mas marcado por extremos que testavam todos os seres vivos. Foi nesse ambiente de provações que a vida começou pouco a pouco a se reinventar. O silêncio deixado pela extinção abriu espaço para novas oportunidades. Nichos vazios estavam espalhados por todo o planeta, prontos para serem ocupados. Quem tivesse força, inteligência ou adaptação poderia se tornar soberano de um mundo em reconstrução. Entre os sobreviventes estavam os arcossauros, um grupo de répteis que trazia em seu corpo as ferramentas para dominar o futuro. Membros eretos que permitiam correr de forma mais eficiente. Um sistema respiratório poderoso que garantia resistência em longas jornadas e uma capacidade de adaptação impressionante. Mas entre eles havia um grupo ainda mais especial. Criaturas pequenas, discretas, quase insignificantes no início, mas destinadas a marcar para sempre a história da vida na Terra. Os primeiros dinossauros. Eles não surgiram como gigantes. Pelo contrário, suas origens foram humildes. Imagine animais do tamanho de galinhas, andando em bandos, caçando insetos, mordiscando plantas. Criaturas como o Eoraptor, que vagavam pelas pradarias recém-formadas, aproveitando o que a natureza oferecia. Pequenos, rápidos, frágeis, mas carregando dentro de si o potencial para se tornarem as feras mais imponentes que o planeta já conheceu. Será que alguém naquele tempo poderia imaginar que aqueles seres quase invisíveis estavam destinados a reinar por mais de 160 milhões de anos? Com o passar dos milhões de anos, algo extraordinário aconteceu. Esses pequenos dinossauros começaram a mudar. Seus corpos foram se moldando às exigências do ambiente. Pescoços mais longos, mandíbulas mais fortes, membros adaptados para a caça ou para alcançar plantas inalcançáveis. O Berrerasaurus foi um dos primeiros predadores a realmente impressionar. 3 metros de comprimento, pernas musculosas, garras afiadas. Um caçador letal que desafiava qualquer presa menor que ousasse cruzar seu caminho. Enquanto isso, herbívoros como o Platiosauro cresciam até 8 metros, erguendo-se sobre as patas traseiras para alcançar a vegetação alta. A diversidade começava a florescer, e com ela, o domínio dos dinossauros ganhava forma, mas eles não estavam sozinhos. Outros grupos também buscavam o trono da sobrevivência. Pequenos mamíferos já surgiam discretamente, como o Brasilodon, roendo raízes e caçando insetos sob a proteção da noite. Eram minúsculos diante dos répteis, mas guardavam em si o destino de um futuro distante. Nos céus, os primeiros pterossauros experimentavam o voo. Criaturas de ossos ocos, leves como o vento, pioneiros em conquistar o ar. E nos mares, novos gigantes surgiam. Répteis marinhos, como os ictiossauros, dominavam as profundezas, chegando a proporções colossais. Um deles, conhecido como Ictiotitan, podia alcançar 25 metros de comprimento, transformando-se no maior predador que já havia existido até então. Era um planeta em transição. Florestas de coníferas começavam a se espalhar. Pradarias de samambaias cobriam planícies vastas e os desertos aos poucos cediam lugar a ecossistemas mais variados.
A vida parecia ganhar fôlego novamente. Mas a Terra nunca permanece estática por muito tempo. Cerca de 201 milhões de anos atrás, novas erupções vulcânicas sacudiram o mundo. A atmosfera foi tomada por cinzas e gases tóxicos. Florestas arderam em chamas. Oceanos mudaram de temperatura e 76% das espécies desapareceram. Mais uma vez, a natureza testava seus habitantes. Quem sobreviveria desta vez? Os dinossauros. Eles resistiram ao frio extremo, ao calor abrasador e às mudanças repentinas do planeta. Talvez porque alguns deles já apresentassem penas primitivas que ajudavam a manter o calor em ambientes hostis. Talvez porque fossem rápidos e adaptáveis, capazes de encontrar alimento onde outros falhavam. Ou talvez simplesmente porque estavam destinados a isso. O fato é que, após esse novo apocalipse, os dinossauros emergiram como vencedores. E agora, nada parecia capaz de detê-los. O palco estava montado para a Era do Jurássico. No Jurássico, o planeta floresceu como nunca antes. A Pangeia começou a se fragmentar, formando novos continentes e mares. O clima se tornou mais úmido e quente. Florestas exuberantes cobriam as terras, oferecendo alimento e abrigo em abundância. E os dinossauros aproveitaram cada oportunidade. Herbívoros de proporções titânicas surgiram. Os primeiros saurópodes, com pescoços longos como torres vivas, exploravam as copas das árvores. O diplodoco e o braquiossauro alcançavam dimensões quase inimagináveis. Trilhas inteiras eram marcadas por suas pegadas gigantes, testemunhas silenciosas de seu poder. E onde havia gigantes herbívoros, havia também caçadores dispostos a desafiá-los. O alossauro foi o predador supremo do Jurássico. 12 metros de comprimento, mandíbulas repletas de dentes serrilhados e garras prontas para dilacerar. Um verdadeiro pesadelo para qualquer animal desatento. Mas será que ele caçava em grupo como um leão ou era um assassino solitário? Os fósseis ainda não nos dão respostas definitivas. Talvez nunca saibamos, mas a dúvida só torna sua presença ainda mais enigmática. Enquanto isso, criaturas menores também deixavam sua marca. O estegossauro, com suas placas imensas e cauda armada com espinhos, caminhava pelas florestas, imponente e protegido. Alguns acreditam que suas placas serviam para intimidar rivais ou atrair parceiros, outros sugerem que ajudavam a regular a temperatura do corpo. Mistérios que permanecem até hoje. No ar, os pterossauros se diversificavam. Do pequeno Rhamphorhynchus ao imponente pterodáctilo, eram os reis dos céus. Suas asas se estendiam como sombras sobre os oceanos, mergulhando para capturar peixes e pequenos animais. E em meio a esse espetáculo de diversidade, uma nova criatura surgia, o Archaeopteryx, pequeno, emplumado, capaz de voar ou planar. Uma ponte viva entre dinossauros e aves modernas. A prova irrefutável de que a evolução nunca para, mas foi no Cretáceo que os dinossauros atingiram seu auge. O planeta agora era dividido em continentes semelhantes aos que conhecemos hoje. O clima, mais quente do que nunca, sustentava mares elevados e florestas tropicais exuberantes. Plantas com flores surgiam, e com elas, novas formas de interação entre animais e ambiente. Entre os herbívoros, os saurópodes alcançaram dimensões ainda mais colossais. O Argentinosaurus, com até 65 toneladas, rivalizava em peso com as maiores baleias modernas. Imagine um animal do tamanho de um prédio de vários andares caminhando lentamente pela planície. É quase impossível conceber o impacto que essas criaturas tinham no ambiente. Outros grupos também floresciam. O Triceratops, com seus chifres e escudo ósseo, enfrentava predadores de igual para igual. O anquilossauro, verdadeiro tanque vivo, coberto por armaduras ósseas e armado com uma clava caudal, era quase invencível. E claro, havia os caçadores, os temidos terópodes. Entre eles, um nome ecoa até hoje: Tyrannosaurus rex, o rei dos lagartos tiranos. 12 metros de comprimento,
mandíbulas capazes de esmagar ossos com a mordida mais poderosa já registrada. Seus olhos, voltados para a frente, indicavam visão binocular, perfeita para rastrear e caçar. Mas apesar de seu poder, até o T-Rex tinha seus mistérios. Seus braços minúsculos ainda intrigam cientistas. Para que serviam? Apoio durante o acasalamento? Auxílio ao se levantar? Ou apenas vestígios inúteis de uma herança evolutiva? A verdade permanece oculta. Outro predador impressionante foi o espinossauro. Diferente do T-Rex, ele não dominava a terra firme, mas sim os rios e lagos. Sua vela dorsal e cauda adaptada sugerem um estilo de vida aquático, caçando peixes gigantes e talvez emboscando presas próximas à água. Uma criatura singular, meio peixe, meio dragão, que desafiava as convenções dos terópodes. Nos mares, novos soberanos reinavam. Os mosassauros, répteis marinhos colossais, percorriam os oceanos caçando peixes, tubarões e até outros mosassauros. Alguns chegavam a 17 metros de comprimento, transformando os mares do Cretáceo em um campo de caça sem piedade. O tempo dos dinossauros parecia eterno. Milhões de anos se passavam e eles reinavam absolutos. Mas até mesmo os gigantes caem. O fim chegou a cerca de 66 milhões de anos. Primeiro, com vulcanismo intenso que lançou gases tóxicos na atmosfera, aquecendo o planeta e alterando ecossistemas. E depois, com um golpe final vindo do céu. Um asteroide de mais de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra, liberando energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. Tsunamis, terremotos, incêndios globais. A escuridão cobriu o planeta por meses, talvez anos. Plantas morreram, cadeias alimentares colapsaram. E assim, os dinossauros, senhores absolutos do planeta, sucumbiram, ou quase todos, porque uma linhagem sobreviveu. Pequenos terópodes emplumados, resistentes, adaptáveis. Eles atravessaram a catástrofe e, com o tempo, evoluíram. Hoje nós os conhecemos por outro nome: aves. Os descendentes diretos dos dinossauros ainda voam sobre nossas cabeças, cantam nas árvores, cruzam oceanos. O legado dos gigantes nunca desapareceu. E os mamíferos, aqueles pequenos sobreviventes noturnos do Triássico, finalmente tiveram sua chance. Com os dinossauros fora do caminho, expandiram-se, diversificaram-se e se tornaram os novos dominadores do planeta. Mas essa já é outra história. O que permanece é o mistério. Como criaturas tão poderosas que resistiram a apocalipses e dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos, puderam ser aniquiladas tão rapidamente? O destino dos dinossauros é um lembrete sombrio de que nenhum império é eterno. Mas também é uma inspiração, porque de certa forma eles nunca desapareceram. Vivem ainda entre nós, disfarçados de pombos, gaivotas, águias e beija-flores. E sempre que olhamos para o céu e vemos um pássaro cruzando as nuvens, estamos, sem perceber, observando o último suspiro dos reis do passado. E se você chegou até aqui, é porque a curiosidade e a paixão pelos mistérios do passado continuam pulsando dentro de você. Então, antes de sair desse vídeo, eu quero te pedir uma coisa simples, mas muito importante. Deixa o seu like agora, mesmo porque isso ajuda demais a trazer mais conteúdos épicos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque ainda temos muitas histórias ocultas sobre os dinossauros, criaturas lendárias e os monstros que habitaram nosso planeta.